Eu sou Romero Tori e é um grande prazer estar falando hoje com você, aluno à distância do CETAM. O tema hoje é educação sem distância. Eu já vou explicar ao longo da minha apresentação o que eu quero dizer com educação sem distância. Então, vamos lá. Eu começo fazendo uma pergunta. Você viajaria em um avião cujo piloto aprendeu a voar por educação à distância? E aí? Bom, pilotos, na verdade, eles são treinados em simuladores, que são recursos típicos de EAD. Os simuladores são virtuais. Tá? Então, o piloto, antes de subir no avião, ele passa por esses simuladores treinando com realidade virtual ou com uma aplicação parecida com um game. Então, ele é, a rigor, treinado à distância do equipamento que, de fato, ele vai usar depois. Tá? Outra pergunta, você se submeteria a uma cirurgia realizada por um médico treinado via educação à distância? Bom, aí já a coisa pega também, né? E aí? Dá para encarar? Bom, na verdade, a realidade virtual ela é melhor para treinamento em cirurgia do que treinar em animais, cadáveres ou bonecos. Né? Então, a tendência cada vez mais é de os médicos serem treinados com recursos virtuais. E os recursos virtuais podem ser usados à distância. Você pode ter polos com simuladores, algumas simulações, por exemplo, para você aprender anatomia, para você aprender como manipular determinados equipamentos ou determinados medicamentos. Vários conteúdos, né, multimídia, podem ser aprendidos por meio de vídeos, por meio de simuladores, por meio de jogos, por meio de aplicações que podem ser baixadas em celulares, tablets, em computadores ou disponibilizadas no polo de apoio. Então, nada impede de você ter bons cirurgiões, sim, formados à distância também. Bom, e aí a gente chega na questão do preconceito e da realidade, né? Porque na maior parte, o que se vê com relação à educação à distância é puro preconceito. Né? A gente viu agora, com a pandemia, como funcionou melhor do que muita gente pensava, e mesmo os professores, as instituições, todo mundo tem sido pego de surpresa, quer dizer, de uma hora para outra, tendo que converter cursos que foram pensados para serem fisicamente presenciais, de repente passaram a ser remotos. E tem funcionado bem. Eu já vi casos de professores que eram totalmente contra a educação à distância e que agora acreditam que a melhor forma é a distância, que nem querem voltar para o formato tradicional. Tá? E provavelmente não se voltará mesmo para o formato tradicional, provavelmente se voltará para um modelo híbrido. Então, você que está fazendo educação à distância, você está à frente do tempo, você está já aprendendo com uma forma mais moderna de educação que existe, que é a educação à distância, que vai ser o futuro da educação. Tá? Muito bem, mas então, alguns preconceitos existiam mais fortes, mas alguns ainda persistem. Tá? Eu vou colocar alguns aqui para a gente discutir. Primeiro, se fala muito que EAD não é presencial, tanto que a gente ouve falar muito agora do retorno ao presencial, né? Precisamos retornar ao presencial por causa desse isolamento provocado pela pandemia, né? Então se fala muito em retorno ao presencial. Só que uma atividade desenvolvida à distância com recurso adequado, ela também é presencial, então dá para você estar presente à distância. Eu dou aula para os meus alunos, converso, interajo com eles, a gente faz debates, a gente divide em grupos, cada grupo vai para uma sala virtual, mas aí eu visito a sala, converso com o grupo, como eu fazia numa atividade dita presencial. E para mim essa atividade também é presencial. Então a gente tem que parar de dizer que EAD não é presencial. EAD pode ser presencial, sim. Outra questão é que dizem que EAD é limitada, né? Ou seja, ela não tem todos os recursos que dá para você ter numa chamada educação presencial. Também é uma falácia isso. O fato é que limitada é
a sala de aula física, o espaço físico, além de ser limitado pelas quatro paredes, ele não permite fazer muitas coisas que se consegue fazer num espaço virtual, como, por exemplo, juntar pessoas de lugares distantes, né? No caso, tem o limite, no caso da sala de aula tradicional, de que todo mundo tem que se deslocar até um determinado local. Além disso, você, por exemplo, eu citei que eu divido meus alunos em grupos, cada um vai para uma sala virtual, e isso funciona muito bem. Quando a gente divide em grupos numa sala de aula, fica uma confusão, os grupos conversando, aquela barulheira, aquela confusão, é difícil, tem que cada um ir para um lugar diferente, tá? Você não tem, numa sala de aula, acesso a muitas coisas que você consegue ter quando você está no espaço virtual. Uma outra coisa que você consegue fazer no espaço virtual e na sala de aula é mais complicado é a gravação da aula. Quando você grava uma aula num espaço virtual e depois você assiste aquela aula, a experiência é praticamente a mesma de você ter assistido online ou posteriormente, que é gravado exatamente a tela, a câmera do professor, ele está sempre olhando para a câmera, né? Ele compartilha telas, e você tem uma aula gravada para recordar, para rever. No modelo tradicional, gravar uma sala de aula física é muito complicado, tá? É custoso, precisaria ter uma equipe para filmar, porque não dá para ficar uma câmera fixa, não dá para o professor ficar olhando para a câmera o tempo todo, senão ele não olha para os alunos da sala de aula. Então, a gravação não fica boa, às vezes dá ruído, etc., não pega tudo, não tem compartilhamento de tela e uma série de outras coisas. Então, dá para fazer muito mais coisa, de fato, quando você está no virtual, do que limitado a um espaço físico. Outra falácia, tal do chavão, que muitos falam, é que a educação tem que ser olho no olho. Ué, mas existe algo mais olho no olho do que uma webcam? Né? Então, você consegue ver as pessoas, ver as expressões faciais, conversar com elas, interagir da mesma forma. Então, hoje, quem usa muito as redes sociais, o WhatsApp, para conversar com a família, para namorar, etc., sabe que dá, sim, para você ter uma conversa olho no olho por meio de videoconferência, por meio de comunicação por vídeo. Nada substitui a sala de aula física, né? A sala de aula, como eu vou mostrar mais à frente, é apenas mais uma mídia. Então, basta você ter uma mídia adequada que você consegue desenvolver uma atividade da mesma forma, só adaptando a mídia. Como eu falei, aqueles grupos que tradicionalmente eu dividia meus alunos para eles trabalharem na sala de aula, hoje eu faço isso criando salas virtuais. Tá? Então, a gente sempre tem uma forma de fazer a mesma coisa, só que adaptando a mídia. Vamos ver agora algumas tendências no mercado de trabalho que eu selecionei para vocês, para mostrar como vocês estão no caminho certo. O trabalho no futuro, e já hoje, tende a ser cada vez mais digital e na nuvem. Então, a gente tem cada vez mais as atividades de serviço e várias outras sendo feitas na web, na internet, por meio de aplicativos, etc. Então, a gente tem o home office, né? A gente tem o e-commerce, hoje até supermercado a gente faz à distância, dá para você fazer consulta médica, tratamento psicológico, um monte de coisa que antes nem se imaginava que a gente já faz à distância, e o home office é um exemplo também, tá? Então, cada vez mais tecnológico o trabalho, envolvendo tecnologias digitais, home office vai ser uma realidade, o que é muito bom, né? E também sem limite geográfico. Então, o mercado de trabalho seu, quando você se formar, não vai estar restrito à Zona Franca, por exemplo. Você vai poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil sem sair aí de Manaus, ou sem sair da sua cidade, que, como você está fazendo curso à distância, certamente você não necessariamente é de Manaus. Então, de onde você estiver, desde que você tenha uma boa internet, a gente espera que a internet evolua bastante, a gente vai ter o 5G daqui a pouco, né? Então, tendo uma boa comunicação,
você vai poder prestar serviço para qualquer lugar do mundo. Claro que você vai ter que dominar pelo menos o inglês para poder se comunicar, mas o mundo é o mercado. Se começar a ficar ruim o mercado no Brasil, você pode procurar trabalho em outro lugar sem ter que sair de casa, né? Então, o bacana é que quem faz EAD já estuda no ambiente, nas condições em que provavelmente trabalhará. Quer dizer, essa forma de trabalhar é a forma que você já trabalha agora e vai trabalhar agora no seu curso por meio de educação à distância. Então, é tudo de bom fazer, estudar por educação à distância, porque você já está desenvolvendo habilidades que vão ser muito importantes provavelmente para o seu trabalho no futuro. Claro que não é 100% dos casos que vão trabalhar à distância, mas uma boa parte de vocês, eu tenho certeza, vai trabalhar da forma como estudou, à distância. E por isso que eu trabalho com o conceito da educação sem distância, né? Então, a educação sem distância como eu chamo, tá? Aquela educação que não tem limite, que não está preocupada com um local físico, onde estão alunos e professores, mas sim com a metodologia, com o princípio pedagógico, aquilo que vai ser aprendido, tá? E ensinado. Então, na educação sem distância, a gente tem que eliminar todas as distâncias, e não apenas a distância física. Porque eliminar a distância física, a distância espacial, é até fácil, né? Você elimina por meio de tecnologia, como essa que a gente está usando de videoconferência, tá? Agora, existem outras distâncias, tá? Quais são as distâncias na educação? A gente tem a distância espacial, que é a mais conhecida, mas existe também a distância temporal. A distância temporal só consegue ser trabalhada e eliminada por meios virtuais, como agora. Você está me assistindo, mas eu já gravei anteriormente esse vídeo, então estamos distantes no tempo, mas você está conseguindo me acompanhar. Então, por meio de tecnologia, a gente tem a possibilidade de distanciamento temporal, que não teria muito sentido na forma tradicional de sala de aula física. Como é que o professor ia dar uma aula sem os alunos estarem sincronamente no mesmo tempo lá presentes? Então, é uma outra vantagem da educação virtual, da educação sem distância, né? E, por fim, a gente tem a distância transacional. Então, a distância espacial e temporal a gente elimina por meio de tecnologia. Já a transacional é um tipo de distância pouco conhecido, é uma distância psicológica, é a percepção de estar distante. Então, essa percepção, ela pode se dar por vários motivos, tá? Sei lá, a pessoa, por algum motivo, está se sentindo distante. E que eu vou falar mais para frente quais são os fatores que impactam nisso daí, tá? Mas a gente tem que eliminar, só que aí não é por tecnologia, mas sim por metodologia que a gente consegue reduzir a distância transacional e aproximar os alunos. Bom, mas essas distâncias, elas podem acontecer entre aluno e professor, mas pode acontecer também entre aluno e entre aluno e conteúdo. Então, você pode ter distância espacial entre aluno e professor, entre aluno e entre aluno e conteúdo, tá? Você pode ter a distância temporal também entre aluno-professor, aluno-aluno e aluno-conteúdo. E a distância transacional também acontecer entre esses três tipos. Bom, se você gostar de matemática e fizer um cálculo de combinatória, você vai ver que há 512 combinações possíveis de distância espacial, temporal, transacional nessas três relações. Então, criando 512 modalidades, digamos assim, de educação, não só a educação à distância e a chamada educação presencial. Essas daí seriam duas situações em 512, há mais 510 possibilidades. Você pode ter, por exemplo, aqui uma situação em que aluno e professor estão distantes no espaço, tá? Mas aluno e aluno estão próximos. Por exemplo, eles estão numa sala de aula, num polo, assistindo por videoconferência uma aula em tempo real de um professor que está conversando com eles, interagindo com eles, mas está distante espacialmente, porém não está distante transacionalmente, porque os alunos estão se sentindo próximos dele. Então, tem uma combinação, várias combinações possíveis. E
não dá para você dar um nome diferente para cada uma dessas combinações. Tudo é educação, tá? O que importa é que a gente utilize os melhores recursos de acordo com o contexto de cada curso, de cada público-alvo, que são os alunos. E aí, o conceito da educação sem distância é esse, é de você reduzir distância, não importa onde os alunos estejam ou como eles estão trabalhando. O que importa é usar adequadamente a mídia e adequadamente a metodologia. Tá? Então, por isso, vamos entender um pouco melhor a distância transacional. Tá? A distância transacional é um espaço psicológico que pode ocorrer nessas relações. Esse conceito foi baseado no conceito proposto originalmente por Michael Moore, que eu trabalho dessa forma. Tá? E quais são as formas de reduzir a distância transacional? Tá? Como que a gente reduz a distância transacional? São 3 fatores principais. O primeiro é a flexibilidade. Quando a atividade é flexível, não é muito amarrada, tem que funcionar exatamente daquele jeitinho e não muda nada, ela tem menos distância. Então, você reduz distância aumentando a flexibilidade. A autonomia também. Se na atividade o aluno tem mais autonomia, ele se sente menos distante, ele se aproxima, se envolve mais com aquilo que ele está fazendo. E, por fim, o diálogo, a interatividade. Quanto mais interatividade, menor a distância transacional. E isso, vocês vejam, em nenhum lugar está dito aí que você precisa estar no mesmo espaço físico. O que precisa se ter é flexibilidade, autonomia, diálogo. Não importa onde estejam os atores nessa dinâmica. E mídias na educação? Eu já falei da sala de aula, falei que é uma mídia, né? Sala de aula é uma mídia, como outra qualquer, e que ela tem certas vantagens e muitas desvantagens também. Então, as vantagens e as desvantagens têm que ser articuladas, têm que ser gerenciadas pelo professor para que ele consiga comunicar e oferecer tudo aquilo que eu já falei em termos de flexibilidade, de autonomia e de interatividade. Numa sala de aula fisicamente presencial, em que você não dê flexibilidade, que você não dê autonomia e não interaja com os alunos, eles vão se sentir muito mais distantes do que numa atividade remota em que haja flexibilidade, em que haja interatividade e haja autonomia. Tá? Então, as mídias são muitas, pode ser os livros, a televisão, que já foi bastante usado, mas ainda hoje se usa, o data show, o caderno, o tablet, os vários aplicativos que você pode baixar, seja no notebook ou seja num celular, e cada vez surgem mais. Você tem hoje realidade virtual, realidade aumentada, as mídias imersivas. Com o 5G vai aumentar ainda mais a quantidade de possibilidades de mídias, mas só a mídia por si só não resolve. E para isso eu vou fazer uma analogia aqui bastante atual. Tá? A minha analogia é com a saúde. Na saúde, se eu pegar o exemplo da medicação, um exemplo bem simples de entender. Tá? A gente tem um princípio ativo, aí você tem um veículo, tem uma aplicação e tem uma posologia, forma de aplicar por meio de um veículo e um princípio ativo. Tá? Então, como veículo, a gente pode ter comprimido, xarope, líquido, um adesivo que você coloca na pele, pomada, até nanorobôs, né, que já estão sendo desenvolvidos, que vão caminhar pelo corpo humano para aplicar as medicações necessárias. Como a forma de aplicação, a gente tem injeção, via oral, aplicação sobre a pele, etc, etc. E a posologia em que horário eu vou tomar, quantas vezes ao dia, em que quantidade, etc, etc. Então, eu preciso ter tudo isso junto. Não basta eu ter o princípio ativo, mas administrado de uma forma que não funciona, incorreta. Muito menos adianta eu ter o veículo, ou seja, eu tenho um comprimido, mas esse comprimido não tem o princípio ativo. Então, o que vai acontecer? Como você tomar um comprimido que não tem o princípio ativo, você está tomando um placebo. Você pode até psicologicamente achar que melhorou alguma coisa, mas não houve efeito nenhum sobre o seu organismo, porque não tem o princípio ativo. Se você toma um princípio ativo com o veículo errado, ele não vai no ponto que tem que ir, da forma que tem que ir, também é desperdiçado. Fazendo agora uma analogia com a educação, com
o design instrucional, com planejamento instrucional na educação, a gente tem, em vez de princípio ativo, a gente tem o princípio de aprendizagem, que é a intenção pedagógica, aquilo que a gente quer, de fato, do ponto de vista pedagógico, atingir no aluno. E a gente tem a mídia, que faz o papel do veículo. Tá? Pode ser um data show, pode ser um Moodle, né? Pode ser um vídeo e assim por diante. Então, a mídia vai se encarregar de transportar e de viabilizar aquele princípio de aprendizagem. Mas, para isso, a gente tem que ter técnica, que seria, no caso da medicina, a forma de aplicação. Técnica também pode ser várias. E a gente tem que ter um plano, né, o famoso plano de aula. E como mídia, a gente pode ter todas aquelas que eu já citei. Como técnica, você pode ter uma aula expositiva, um debate, um treinamento imersivo, etc. Tá? Então, dependendo da técnica, você usa a mídia adequadamente. Tá? Muito bem. Então, com isso a gente mostra que só a mídia não resolve. Tá? Ela é importante, mas tem que ter um conjunto. Né? Então, vamos fazer aqui uma pergunta que eu vou fazer aqui uma pergunta e vocês vão dizer aí se faz algum sentido. Faz sentido você perguntar qual veículo é melhor no caso de uma medicação? Xarope é melhor que comprimido? Bom, depende, né? Então essa pergunta está errada. O que tem que se perguntar é qual veículo é melhor para determinado princípio ativo. Pode ser que determinado princípio ativo funcione melhor com xarope, outro com injeção. Tá? Então não é injeção que vai resolver tudo, não é xarope que resolve tudo. E o veículo é a mídia, no caso da educação. Tá? Também não faz sentido você perguntar que mídia é melhor. A melhor é aquela que for mais adequada, tá? Mais adequada para a metodologia que eu estiver utilizando. E aí a gente tem que considerar, numa mídia, eficiência, aspectos sociais, viabilidade, todo o contexto do público-alvo, os riscos envolvidos, custos, etc. A partir daí, sim, a gente define qual é a melhor mídia. Né? Nas condições atuais, por exemplo, de pandemia, não há dúvida de que as mídias virtuais, as mídias voltadas para EAD, são as melhores hoje nas condições em que estamos. Mas, dependendo da situação, para um determinado grupo de alunos, para uma determinada atividade, pode ser melhor uma forma ou outra. Para vocês, certamente, que estão já engajados na educação à distância, essa é a forma melhor para vocês de desenvolverem a aprendizagem. Tá? Bom, então, para ir terminando aqui, para se sair bem na educação à distância, o que você precisa? De disciplina, de planejamento, de autonomia, curiosidade, tá? Aquele velho ditado que diz que curiosidade mata tem que ser alterado. Hoje, a não curiosidade é que mata, tá? Então, seja curioso, porque senão você vai ser passado para trás. Você tem que ter uma boa habilidade no trabalho colaborativo, né? Colabore com seus colegas, conheça os seus colegas, interaja com eles, desenvolvam trabalhos colaborativos. E pensamento crítico. Você não pode aceitar tudo que vem pela rede social, tudo que vem pela internet. Sempre tem que ter um pensamento crítico, porque é assim que você vai crescer, que você vai se desenvolver. Saber qual é a confiabilidade daquela informação, questionar, saber fazer as perguntas, ir atrás, pesquisar também, é um outro item que eu não pus aqui, mas que eu cito agora oralmente, pesquisa, saber procurar as coisas, não esperar que as coisas venham. E isso está um pouco dentro desse item curiosidade. Então, saber pesquisar, né? Encontrar as informações. E o interessante é que o mesmo vale para o seu futuro no mercado de trabalho. Então, fazer EAD é tudo de bom, porque você vai já estar desenvolvendo todas essas habilidades para se sair bem na EAD e vai fazer com que você se saia melhor ainda no mercado de trabalho, tá? E é isso que eu desejo, muito sucesso para vocês, tá? Querendo falar comigo, tem o meu blog, romerotori.org, eu publico sempre informações sobre tecnologia na educação, ou o blog ecnd.org, tá?
vai ser um prazer receber contatos de vocês. Me acompanhem para saber novidades sobre tecnologia na educação. Tá? E, então, eu fico por aqui. Desejo muito sucesso e até uma próxima.